Saudações, estamos começando mais um Politiquim, recebendo hoje os deputados Jefferson Fernandes, do PT, e Gilberto Capuani, do PMDB. Em pauta, o pacote do governo José Ivo Sartori, enviado à Assembleia, de reestruturação do Estado. Primeiramente, boa tarde, obrigado por virem no nosso programa. E vou começar pedindo, dando um tempo de 2 minutos para dizer por que o projeto é importante ou por que o projeto não deve ser aprovado, Você quer começar, deputado Capuani? Bom, em primeiro lugar, a nossa saudação a ti, Marcos. Obrigado pela oportunidade. O Estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, deixou de se modernizar, de fazer o seu tema de casa. Hoje, o Estado tem gráfica, o Estado tem empresa que administra estagiários, ele tem mineração de carvão, ele tem universidade, geração de energia, distribuição de energia, rádio, TV. Não tem aquilo que o cidadão precisa. Não tem segurança, não tem educação de qualidade, não tem uma infraestrutura adequada para oferecer para a sua população, e agora tem um pacote aí que pretende mudar essa realidade. Readequar fundações, reduzir o número de secretarias, reduzir o número de servidores pagos pelo governo e à disposição de sindicatos. Então nós temos agora uma opção que nos é dada pelo governo de continuarmos com o Estado velho, arcaico, antiquado, ou um Estado novo, moderno, que se preocupe em destinar os recursos para atender aquilo que é a verdadeira finalidade do governo, que é atender o cidadão oferecendo saúde, educação e segurança. Deputado Jefferson Fernandes. Olha, Marcos, meu colega Capuani, a situação do Estado ela vem há muito tempo com enormes dificuldades. Já são mais de 40 anos que o Estado do Rio Grande do Sul tem suas finanças no negativo. Para nós, esse pacote de medidas do governo Sartori não resolve os problemas, até agrava os problemas do Estado. Por quê? Para nós tem 4 características fundamentais desse pacote. A primeira delas é um pacote autoritário e enganoso. Segundo, é um pacote que flerta inclusive com a corrupção. Terceiro, ataca diretamente os serviços públicos, principalmente na área da segurança. E quarto, não potencializa a receita do Estado, não apresenta um projeto que efetivamente garanta uma sustentabilidade da nossa economia. Por que eu digo dessas 4 características? Autoritário, porque esse projeto foi organizado por meia dúzia de grandes empresários que assessoraram o governo, sequer deputados da base do governo participaram do processo. Na Assembleia há um estado de sítio, porque os movimentos, os sindicatos, organizações não conseguem chegar lá para sequer conversar conosco. Segundo, por que flerta com a corrupção? As empresas colocadas para privatizar, CRM, Sulgás e ICE, são empresas lucrativas. Elas não retiram dinheiro do caixa do Estado, muito pelo contrário, adicionam dinheiro no caixa geral do Estado. E tem grandes empresários que obviamente querem o filé mignon e deixar aquela dívida, como foi feito lá no tempo do Brito, para o Estado. Terceiro, ataca as políticas públicas, principalmente a segurança, porque é uma verdadeira devassa na vida funcional dos servidores da Brigada Militar. Mexe com o pouco que eles têm de estímulo para ficar na carreira. Por exemplo, quando vão para a reserva, tem uma promoção na reserva. O governo quer acabar com isso. E quarto, não mexe 1 milímetro do ponto de vista da receita, porque poderia muito bem revisar sua política de isenção fiscal, que gera mais ou menos 7 bilhões ao ano, que o Estado, aliás, não arrecada, e combater a sonegação no Estado, por exemplo. Ao contrário, quando mexe nos créditos presumidos, mexe na cadeia produtiva que rende dividendos para o Estado, que é a cadeia produtiva do leite, por exemplo. Então, para nós, esse projeto, ele retrai a economia do Estado, cria oportunidade para aqueles que sempre querem se apoderar do que é bom no serviço público e, pior, aumenta o preconceito contra aqueles que prestam um bom serviço. As fundações, eu posso discutir uma a uma com o meu colega Capuani, com qualquer outro deputado, sobre suas verdadeiras utilidades hoje no estado do Rio Grande do Sul, e o custo delas é ínfimo
perto do que elas oportunizam de serviço. Agora, os imóveis delas, assim como as empresas rentáveis, certamente estão no olho daqueles que querem comprar patrimônio público, entra um dinheiro no primeiro e no segundo mês, como foi no tempo do Brito, e depois o Estado volta à decadência. Do ponto de vista financeiro, deputado Capuani, existe uma estimativa de quanto, por exemplo, as fundações gerariam de lucro, de economia ao Estado? Bom, em primeiro lugar, nós temos que separar aquilo que é economia a curto prazo daquilo que é a longo prazo. Né? Nós temos aí fundações, autarquias com milhares de ações trabalhistas, né? Tem, segundo números que chegou só na SPH, 1 bilhão de débito trabalhista, em torno de 2.500 ações trabalhistas. E isso, a tendência é cada vez mais. Esses 2.500 funcionários que ingressaram contra a empresa deles foi quem a inviabilizou, não é o governo. A Brigada Militar, o deputado falava aqui, veja bem, o policial militar, a partir de 55 anos, depende da sua graduação, ele tem que ir para a reserva compulsoriamente. E ele se aposenta e recebe uma promoção. E ele continua recebendo do Estado. Então ele tem um salário, ele se aposenta, o salário dele aumenta e o Estado tem que contratar um outro para colocar no lugar dele. O que o Estado está propondo? Ao invés de promover ele para ele se aposentar, o Estado pagar para que ele continue trabalhando, continue prestando serviço para a sua comunidade. As fundações, todas elas são importantes. Não tem nenhuma que não seja. Umas mais, outras menos, umas bem pouquinho. Por exemplo? De tradição e folclore, que vai ser agrupada numa outra. Que tem 9 funcionários. Autarquias, mas são 9, de 1, de 4, de 5, chegou. Onde é que está o furo do Estado? Além do problema previdenciário, que é o mais grave, que esse criou o grande rombo, as outras é tudo um pouquinho, porque se a gente soubesse qual é que estava inviabilizando o Estado, era muito fácil. Mas são, o orçamento do ano que vem, 3 bilhões de reais que faltam. E o que é pior, o que não se paga esse ano, o déficit que ficar desse ano, vai ficar para o ano que vem. Mas o passivo, se o senhor me permite, colega, pode. O passivo, esse trabalhista, ele não se encerra agora com a extinção das fundações. Isso independe de... Mas no mínimo deixa de crescer. Eu ia perguntar justamente sobre isso para o senhor, porque vão ser demitidos em torno de 1.200 funcionários, né, que podem gerar também, né, novos processos contra o Estado. Com certeza. Né? Esse valor aí não pode... Pega, por exemplo, eu vou te citar aqui a FEPS, que era a área da saúde. Essa é uma área muito delicada, o governo não pode mexer. Muito bem, a FEPS tem uma fábrica de medicamentos. Desde 2003, e lá vão 13 anos, ela não fabrica um único comprimido. Nem no governo do PMDB, nem no governo do PT, nem no governo do PSDB, não fabrica nenhum medicamento. Por quê? Porque hoje a iniciativa privada supre esses medicamentos com preço razoavelmente melhor. Ela tem uma central de licitações. Sabe quantas licitações ela faz por ano? Nenhuma. 0. Ela tem um departamento de pessoal. Sabe quantos funcionários ela tem? Próprio? Nenhum. Todos são cedidos por outros órgãos. E ela não roda a folha de pagamento, tem um departamento de pessoal, tem um departamento de comissões. Então tem 400 ou 600 CC. Um gigante para fazer, tem funções dela que vão passar para a Secretaria da Saúde. Então, em cada uma que tu for analisar, ela está superdimensionada, tem uma grande infraestrutura. Então, ou nós optamos por um Estado novo, mais leve, mais ágil, que demite, sim, mais de 1.000 funcionários, e é muito ruim demitir, é muito ruim,
Agora, isso acontece também na iniciativa privada. Agora, lá em Rio Grande, essa semana, estavam sendo demitidos 3.500. Só lá. Parece que foram 7.000 na iniciativa privada. E é uma pena que é numa época de retração do mercado de trabalho, né? Mas faz parte da reestruturação. Ou nós optamos por continuar como está, ou nós temos a coragem de mudar. Não, a FEPS, só para nós ter os números aqui, ó. Todo o trabalho de coleta de sangue no estado, e isso é organizado por micro-regiões... Vai continuar. Vai continuar. Olha só, a FEPS... eu já vou esclarecer. A FEPS, ela coletou 216.268 bolsas de sangue de 2011 a 2014. 40.067 amostras de medula óssea nesse mesmo período. Afora análise de vigilância de saúde, testes de paternidade, 17.270 para pessoas carentes. E outros trabalhos importantíssimos para o Estado. O que o governo está fazendo? Demite os servidores, inclusive aqueles seletistas. 560. E agora, olha só, cria 74 CCs novos. E demite 74 CCs novos. Não está falando aqui em CCs que vai extinguir. Vai extinguir, sim, funções de pessoas que estão nomeadas no serviço público, são seletistas, vão ser afastados, mas tem dinheiro para pagar 74 cargos comissionados, não sei se do PMDB, do PSDB, do PP, enfim. Então, o que está se fazendo é abrir mão de um serviço essencial. A saúde, para mim, é uma coisa essencial. Mas qual é o serviço que vai ser aberto mão, deputado? Quem é que vai fazer o serviço de coleta? A Secretaria da Saúde. Com que pessoal? Com que expertise? Com que laboratórios? É a mesma desculpa. Essa argumentação, deputado Capone, o senhor acabou de falar. A Fundação do Esporte. Quando o senhor terminou com o esporte? Nas entrelinhas. Você perdeu o dinheiro da Lei Pelé? Não tem política pública mais. Você perdeu o dinheiro da Lei Pelé? Não tem política pública. Absolutamente nada. Não tem política pública. O senhor acabou de dizer nas entrelinhas que a iniciativa privada pode fazer esse serviço. Esse é o esquema. Entendeu? Tu extingue órgãos que na prática dá 0,28% de todo o orçamento do Estado. As 9 fundações. 0,28% do orçamento. Agora, dão apenas esse se o serviço fosse prestado pela iniciativa privada, como é o caso da Fundação Zoobotânica, que presta serviço de pesquisa, de proteção ambiental, a iniciativa privada vai cobrar muito mais caro. A Corag, por exemplo, pelo contrário, falando barato fora da nesse déficit que então, essa é a jogada, essa é isso que eu precisava que o senhor falasse. A grande maioria cobra do Estado. Eles faturam contra o Estado. Isso não é FO. Fizeram tudo de graça para o Estado e final do ano teve um déficit. Não. Eles fazem um determinado trabalho e cobram. Claro. Como, por exemplo, a Corag. E sabe como é que cobram? A Corag, por exemplo, ela não dá prejuízo operacional. Por quê? Ela faz o Diário Oficial do Estado, que é arcaico ainda no papel hoje com a informática, faz ele eletrônico, e ela diz para o Estado assim, o Diário Oficial custa tanto. Ela faz trabalho para nós lá na Assembleia, e nós temos que obrigatoriamente fazer na gráfica do Estado, e é uma lógica. Agora, ela bota o preço. Não interessa o preço do mercado. Mas nesse aspecto, deputado, o custo, se fosse feito na iniciativa privada, seria maior ou menor? Tem essa estimativa? Com certeza menor. Eu tenho. E outra aqui, além tenho a prova. Não, aqui, além os senhores já passaram o serviço impresso do Detran para uma empresa gráfica privada. Ela está cobrando 3 vezes mais do que lucro a ou não lucro. Isso já está acontecendo. Nós não podemos nos apegar só na questão do lucro ou do prejuízo. Senão a primeira que nós tínhamos que extinguir seria a Brigada Militar. Quanto dá de lucro ou prejuízo a Brigada Militar? O lucro não é financeiro. O lucro é o trabalho que se presta para a comunidade. Nós estamos falando de uma empresa. Comunidade. Agora, é função de governo ter uma gráfica? Quando ela é lucrativa, sim. É função do governo. O senhor acha que o Diário Oficial do Estado não é um documento, inclusive, que precisa de sigilo e confiança? Que vai ser feito pela privada, fazendo a Não, isso vai ser feito pela Procergs não tem gráfica. Os senhores já estão contratando uma empresa privada dentro da Procergs, está cobrando 3 vezes o valor da Corag. Isso é um escândalo. Isso aqui, por si só, já dá para denunciar. O serviço de impressão do Detran... Pega, por exemplo, a CESA. A CESA teve um papel importante para o Rio Grande do Sul. Nós perdíamos safra por não ter lugar para armazenar. Se armazenava produto na lavoura coberto com lona preta.
porque nós tínhamos carência de... Hoje, a iniciativa privada absorveu isso aí. E se precisar fazer mais aquilo, tu cria um programa... Não, a CE não tem nenhum projeto de lei lá na Assembleia para extinguir a CE. Como que não? Qual é o projeto? Mas retira o plebiscito. Não, o que retira o plebiscito para o governo privatizar. retira o plebiscito para, no caso de privatizar a CE, a CRM e a Sulgás. E mantém a obrigatoriedade da autorização legislativa. Aí nós podemos fazer lá... E qual é o problema de consultar nós podemos a opinião fazer pública? Lá, qual é o problema de fazer esse debate público? Custo e tempo. Custo e tempo. E negócio com uma empresa que nós hoje não quer poderíamos fazer o grande debate lá na Assembleia, que vocês falam muito, a palavra debate, para ver qual é o destino certo da CE. Agora tu vai jogar para o plebiscito e vai ser o que vai acabar sendo feito e vai ser privatizado. Eu não sei. Eu não tenho dúvida. Eu tenho informações aqui perguntar para a população, que vocês não falam para a opinião pública, que eu acredito muito que o povo do Rio Grande não vai abrir mão da CE, por mais problemas que a CE tenha, ela cobra 20% a menos de tarifas do que a S-Sul e a RGE. Eu moro no interior, numa região que é coberta pela RGE. Hoje as duas empresas privadas... Aí lá a população vai dizer que quer manter a CE. Na época, as empresas privatizadas pelo Brito, as dívidas ficaram com a CE. E a carne, o filé mignon ficou com a RGE e a S-Sul. Hoje elas estão na mão de uma empresa só, que é a CPF. Essa empresa quer monopolizar todo o setor elétrico do Estado. Nós ficaremos na mão de uma empresa privada. Hoje nós temos lucro na CE. O primeiro trimestre desse ano foram 507 milhões de lucro. Tu acha que isso não é convidativo para a iniciativa privada? Tem duas CE. Tem a CE Geração e a CE Distribuição. O que tem... A CE Geração é superavitária, você equilibra. Estou falando no geral. Estou falando no geral e eu tenho o balanço em mãos aqui. O governo tem que injetar. Ela não paga nem o ICM, tem atraso de ICM. Deputado, a CE. Eu queria só deslocar agora um pouco o debate, está chegando no final do nosso tempo, para a questão do público, né, na Assembleia Legislativa. Como é que o público vai poder acompanhar a sessão? Até agora tem se usado esse método de distribuir 5 senhas, né, para cada deputado, para que eles distribuam, né, para quem acharem melhor. Já tem um acerto na Assembleia sobre isso? Como é que vai funcionar essa questão? Eu tenho feito críticas. Primeiro que não pode ser senha apenas no dia que tem sessão. Eu imagino que a Casa do Povo tem que estar aberta sempre à população. Nós temos um bom sistema de segurança, os servidores lá são muito capazes. Infelizmente, desrespeitando inclusive o regimento interno, colocar a brigada militar que falta nas comunidades, lá dentro, armados, fortemente armados, constrangendo inclusive nós parlamentares e quem preza pela democracia, servidores, repito, que deviam estar nas comunidades e bairros para proteger a nossa população. Esse estado de exceção que nós vivemos lá dentro da Assembleia tende a continuar semana que vem. Essa história da senha por deputado, óbvio, a base governista tem maioria, se der senha para os deputados, eles vão ter maioria lá, ou então os deles nem vão se encorajar de ir nas galerias para fazer o enfrentamento político. Nós entendemos que de forma ordenada é possível negociar com as diferentes categorias e a população em geral, obviamente com revista, com identificação, para casa não correr nenhum risco e tal, mas é possível. Só que hoje o governo Sartori e sua base não querem sequer a fiscalização olho no olho. O deputado Capuani eu quero elogiar aqui, que é um deputado que sobe na tribuna e fala as posições dele. Eu quero elogiá-lo porque eu também agia assim. 5 senhas, cada deputado, se botou lá baderneiro, quebraram a Assembleia, quebraram a porta da Assembleia, ameaçaram deputados. Essa semana tentaram quebrar os gradios para invadir o Palácio. E quem é que ameaçou o deputado? Gradil. Tem que dizer aqui. Então, a segurança está lá e deve estar lá dentro para defender a integridade, inclusive dos parlamentares, e a vontade das pessoas ouvir e discutir. Nós lá não temos tido, deputado Jefferson Fernandes, a possibilidade, vira baderna. Nós não temos a oportunidade de ir lá e discutir. Tu vai lá e vaiado.
Não. Isso é da democracia. Não, senhor. Nós, quando éramos isso é governo, do respeito. Isso é do qual é o respeito. problema de ser vaiado um deputado? O senhor é eleito, Depois o senhor pede de terminar, o voto. eu tenho O senhor pode ser vaiado. eu tenho o direito qual é o de ir problema? lá, usar meus 5 minutos que eu tenho, e terminado ele, podem vaiar até amanhã de manhã. Sim, mas a agora eu presidência tenho geralmente que ter... coordena isso, sempre não dá tem certo. funcionado. Vocês não deixam agora o povo acessar a casa do povo. Isso é um absurdo. Não. Quem não sabe ter liberdade, não pode ter liberdade. Infelizmente não tem. É baderna, é sindicato, é aqueles 317 funcionários que custam 37 milhões contra os trabalhadores. 37 milhões por ano para o governo do estado para pagar sindicalista. Eu sou funcionário do Banco do Brasil aposentado. Fui sindicalizado e pagava meu sindicato. E aquele sindicato é que tem que remunerar quem vai defender. E é importante o senhor me diz algum professor, o agente da SUSEP, da Polícia Civil, da Brigada Militar que receba isso que o senhor está falando. Nosso tempo encerrou aqui. Debate caloroso, importante, né? Mais do que nunca. Agradeço muito a presença de vocês, deputado Jefferson Fernandes, Gilberto Capuani. E ficamos por aqui. Mais um Politiquinho. Abraço. Nós estamos indo, vamos debatendo, tá? Sim, mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Muito bem. Valeu. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Ficou pela cerveja, mas vai ficar para outra vez.